Sabe, quando a gente olha para uma obra de engenharia gigantesca, a gente pensa logo no concreto, nos números, na tecnologia, mas por trás de cada uma dessas mega construções existem histórias humanas igualmente gigantes. E muitas vezes essas histórias acabam ficando de lado. Bom, hoje a gente vai mergulhar em uma delas, a construção da usina de Itaipu e o que foi chamado de um verdadeiro formigueiro humano. E o mais curioso é que a nossa fonte para essa análise é a própria Itaipu. Em seus documentos, ela mesmo descreve que aconteceu ali não apenas como um feito da engenharia, mas como, e olha só que forte isso, o maior fenômeno migratório na história de um município brasileiro. Tudo por causa da barragem. Para a gente entender bem essa história, é como se a gente tivesse dois personagens principais. De um lado, o projeto colossal da usina de Itaipu, um verdadeiro gigante. E do outro, uma pequena cidade que mal sabia que sua história estava prestes a ser completamente reescrita por esse gigante. Ok, então vamos viajar no tempo. Para a gente ter a dimensão do que aconteceu, primeiro a gente precisa entender o cenário. Como é que era a Foz do Iguaçu antes de toda essa movimentação começar? Que cidade era essa? 20 mil. Essa era a população da cidade. Tenta imaginar. Um lugar relativamente pequeno, com um ritmo bem tranquilo, sabe? Uma típica cidade de fronteira do Brasil. Era um cenário que, em pouquíssimo tempo, ia mudar de uma forma drástica. E para reforçar essa imagem, olha esse detalhe. A cidade inteira tinha só 2 ruas asfaltadas. 2. Isso já dá uma ideia bem clara de como era a infraestrutura e, principalmente, o ritmo de vida das pessoas por lá naquela época. Então o jogo vira. Chega o grande catalisador de toda essa transformação. Um fluxo de gente tão intenso, mas tão intenso, que remodelou completamente não só a cidade, mas a vida de todo mundo na região. E a expressão usada para descrever isso é simplesmente perfeita. Formigueiro humano. Pensa na imagem de um formigueiro. Aquela atividade frenética, constante, gente chegando e saindo de todos os lados. Foi exatamente essa sensação. Uma metáfora poderosa para capturar a escala e a velocidade dessa migração. E claro, esse formigueiro todo precisava de um lugar para morar, para viver. A resposta teve que ser imediata. Entre 1975 e 1978, a gente vê um verdadeiro boom de construção. Coisa de louco. Mais de 9 mil casas foram erguidas, um hospital novinho foi construído só para atender os trabalhadores, aquela cidade pacata se transformou, da noite para o dia, num canteiro de obras gigante. Tá, e depois de uma década dessa avalanche de gente e de obras, qual foi o resultado? O que aconteceu com Foz do Iguaçu? Vamos dar uma olhada nos números, porque eles contam essa história de uma forma impressionante. E aqui está, o antes e o depois. A população saltou de 20 mil para mais de 101 mil habitantes, em apenas 10 anos. É um crescimento explosivo, um número que é até difícil de processar. Olhando nesse gráfico fica ainda mais claro. A população mais do que quintuplicou, multiplicou por 5. Imagina o impacto disso no dia a dia, nos serviços, na cultura. Uma transformação completa e muito, muito rápida. Então, resumindo a história toda, uma cidadezinha adormecida se tornou uma metrópole agitada em tempo recorde. A população cresceu mais de 400%. Uma infraestrutura inteira surgiu praticamente do nada. E tudo isso para dar suporte à criação literal de um formigueiro humano que, por sua vez, ergueu um gigante de concreto. No fim das contas, essa análise toda deixa a gente com uma pergunta para refletir. A história de Foz do Iguaçu é, sem dúvida, um exemplo impressionante do que a engenharia e o desenvolvimento podem fazer. Mas ela também nos força a pensar, afinal, qual é o verdadeiro custo humano do progresso?